You don't turn your back on family, even when they do. Sabemos que Velozes e Furiosos é uma franquia, bem, veloz e furiosa, mas como eles fazem aquelas cenas de alta octanagem que todos comentamos e amamos? Vamos falar o momento do filme que custou 25 milhões de dólares. E quais estrelas foram contratadas sem ter carteira de motorista? E você sabia que uma cena deletada nos daria mais de Hobbs & Shaw? That's what it takes. I just want to race. Vin Diesel é parte essencial da franquia Velozes e Furiosos. É difícil acreditar que ele não foi a primeira opção do estúdio para interpretar Dominique Toretto. É isso aí, o Dom que todos conhecemos e amamos quase foi interpretado por um astro de Santa Clarita Diet, Timothy Olyphant. Aparentemente, o estúdio concordou em dar luz verde ao projeto se Olyphant estivesse a bordo, mas Vin Diesel conseguiu convencer o produtor Neil Moritz a lhe dar o papel. Embora Diesel tenha lutado pelo papel, ele originalmente queria fazer um filme e se recusou a aparecer em Mais Velozes, Mais Furiosos. Ele queria que o primeiro filme fosse o único, comparando a um clássico, Juventude Transviada, e afirmou que disse não a um salário potencial de 25 milhões de dólares. That's the deal. Take it or leave it. Então o que fez ele voltar para Tokyo Drift? Diesel queria uma continuação de A Batalha de Riddick, e a Universal prometeu a ele o personagem em troca de uma participação especial em Tokyo Drift. Tendo Diesel de volta às telonas, apesar de temporariamente, o interesse na franquia foi renovado e Diesel conseguiu fazer o filme de Riddick que ele queria. O amigo de Diesel, Paul Walker, quase fez um pedido parecido em relação ao quarto filme de Velozes e Furiosos, porque ele não estava confiante da longevidade da franquia naquele momento. Gravar um longa-metragem é uma empreitada e tanto. Ainda mais quando ele é cheio de loucuras com grandes manobras envolvendo carros velozes. Dirigir um veículo motorizado é uma coisa, mas fazer isso em alta velocidade é outra coisa. Especialmente quando as câmeras precisam estar prontas para captar todos os movimentos. Fazer isso direito era uma questão tão importante que o diretor de manobras, Mick Rogers, acabou criando o que agora é conhecido por Mick Equipado. Basicamente é uma meia caminhonete com um carro montado em uma chapa. Devido ao carro ficar perto do chão, o efeito é muito realista e a caminhonete pode fazer quase tudo o que o carro precisa. Isso foi um divisor de águas não só para a franquia, mas para muitos outros filmes. Vin Diesel teve que pedir para interpretar Dominique Toretto, mas Gal Gadot quase saiu do projeto quando apareceu em uma audição em particular. Antes de conseguir o papel de Giselle Yahar, ela era uma dançarina aspirante que sonhava em ser coreógrafa algum dia. Mas depois de alguns conselhos de seu agente, ela fez um teste para o 007 Quantum of Solace e disse ao diretor de elenco que ela não era atriz e não conseguia falar inglês muito bem. Mesmo não tendo conseguido ser uma Bond Girl, o diretor de elenco gravou seu rosto, que finalmente deu a ela o trabalho na franquia Velozes e Furiosos. Isso a levou a ser vista pelo diretor Zack Snyder, que a convidou pessoalmente para um teste para o papel de Mulher Maravilha. Mesmo que Gadot não fosse tão experiente no início, ela fez questão de realizar o máximo de suas acrobacias. By myself, no stunt woman. Ela não foi a única estrela que teve que se preparar para o seu papel. Michelle Rodrigues, Jordana Brewster e Devon Aoki não tinham nem mesmo carteira de motorista quando se juntaram à franquia. Não precisamos nem falar que elas tiveram que se preparar para assumir o volante. A tragédia ocorreu durante a produção de Furiosos 7, quando Paul Walker faleceu. O elenco e a equipe lamentaram a perda de seu amigo e também se depararam com uma decisão sobre o que fazer com o filme. De acordo com o escritor e produtor executivo Chris Morgan, eles colaboraram como um grupo para decidir como seguir em frente. Eles decidiram por unanimidade que Walker iria querer que eles terminassem o filme, mesmo que o fim tivesse que ser alterado devido à sua ausência. Vin Diesel ficou arrasado com a perda, mas orgulhoso da despedida que a equipe deu a Walker e a seu personagem. No final do filme, seu personagem se aposentou junto com Mia e seu filho Jack, depois de desfrutar de um último passeio com o seu melhor amigo Dom. Diesel admite que ele estava destruído pela perda. Ele acha que o último passeio de Brian pode ser o melhor momento da história cinematográfica. Paul Walker é um ator insubstituível, mas seu envolvimento com a franquia inspirou Vin Diesel a contratar John Cena para F9. Diesel acredita que Walker ajudou a enviar Cena bem a tempo de começar a filmagem, e está convencido de que seu falecido amigo ficaria entusiasmado com o quão longe os filmes chegaram.
Paul Walker e Vin Diesel se aproximaram durante o seu trabalho na franquia, mas tiveram muitos outros romances nos bastidores. Dwayne Johnson admite que ele e Jason Statham se aproximaram enquanto trabalhavam em Hobbs & Shaw, para tristeza do seu amigo Kevin Hart. Tinha muito improviso nos bastidores desse spin-off de Velozes e Furiosos. Johnson foi capaz de improvisar a maioria das ofensas que ele lançou para o personagem de Statham, lembrando seu passado como um lutador profissional para dar verdade aos insultos. Enquanto isso, Ryan Reynolds teve a ideia de incluir referências a Game of Thrones. Mas essa camaradagem no set foi longe demais? Todos sabemos que Vin Diesel e Dwayne Johnson não se batiam muito, para falar o mínimo, e por isso perdemos uma cena em Velozes e Furiosos 8. De acordo com The Rock, uma cena com Luke Hobbs e Deckard Shaw, numa brincadeira bem saudável, foi cortada porque Diesel não queria que eles se exibissem no set. Vamos separar um momento para falar de todos os artistas incríveis que ajudaram a fazer as acrobacias na franquia de Velozes e Furiosos. Até vimos um deles na telona durante Velozes e Furiosos Tokyo Drift, mesmo que muitos de nós não tenhamos reconhecido. Esse pescador é na verdade a lenda japonesa da corrida, Keiichi Tsuchiya, que é famoso por seu amor ao drift e que trabalhou como coordenador de dublês no filme. Ele não só conseguiu ter uma cena na frente das câmeras, mas também passou algum tempo no assento do motorista. Vimos Tsuchiya tirando sarro de Sean Boswell, mas ele também fez muitas das cenas em que Sean aprende a fazer as derrapagens como o rei do drift. Em Velozes e Furiosos 8, não foi preciso dublês quando Dom Toretto deu um beijo na dissimulada vilã Cypher. Vin Diesel não conseguia parar de falar sobre a cena no lançamento do filme, e parecia confiante que a atriz Charlize Theron teria adorado essa interação em cena. Theron revidou o chamando de louco e discordou completamente da sua interpretação do beijo, e acusou Diesel de não viver o momento quanto personagem, deixando-o agir como a agressora. Aparentemente, Diesel se sentiu insultado pela versão de Theron desta história e insistiu que ele não era um mosca morta. Ele insiste que qualquer um que assiste Velozes e Furiosos 8 verá que ele deu o seu máximo para fazer a mágica do cinema acontecer. Há muitas pessoas com talento trabalhando na franquia de Velozes e Furiosos, mas onde elas estariam sem essa infinidade absurdamente infinita de carros? Como podemos imaginar, a vida de um carro em Velozes e Furiosos não é muito longa. Eles dispõem de diversos carros para cada filme. No primeiro filme, eles destruíram 78 carros, e no segundo filme subiram para 130. Velozes e Furiosos Tokyo Drift custou à franquia 249 carros. Mas o quarto filme foi mais econômico, 190. Mas Velozes e Furiosos 5 acabou com 260, Velozes e Furiosos 6 amassou 350 carros e precisaram de 230 carros para filmar Velozes e Furiosos 7. Precisa quebrar alguns ovos se quiser fazer uma boa omelete, e parece que destruir alguns carros é prerrogativa básica para filmar Velozes e Furiosos. E sim, em Velozes e Furiosos 7, eles jogaram mesmo os carros de um avião. Enquanto os carros caíam, eles eram acompanhados de paraquedistas com câmeras. Eram carros perfeitos sendo lançados no ar em plena queda livre. Ou pelo menos eram perfeitos antes de baterem no chão. Se você já dirigiu na neve, você provavelmente pode imaginar o pesadelo que foi filmar a grande cena de perseguição no gelo em Velozes e Furiosos 8. Mesmo para os altos padrões da franquia, ver Dom saltando sobre um submarino nuclear para desviar de um míssil de calor é completamente insano. Então, não é novidade que isso foi um pesadelo para os bastidores. No filme, essa cena se passa na Rússia, mas foi filmada no lago Mývatn, na Islândia. E teve que ser filmada enquanto o gelo estava completamente sólido, o que quer dizer no inverno da Islândia. E fazer isso antes mesmo do roteiro ser concluído. Eles usaram niveladores para polir a capa de gelo e pirotecnia para simular o gelo rachando. A equipe também escondeu explosivos sob o gelo, arrastou os carros e detonou os dispositivos bem na hora. Tadinho de Tyrese Gibson, que mal podia ver e teve que usar sinais manuais para se comunicar com a equipe enquanto estava atrás do volante. Algumas cenas da franquia são mais difíceis de filmar do que outras, mas a cena do roubo do trem em Velozes e Furiosos 5 definitivamente aumentou o orçamento do filme. O diretor, Justin Lin, queria aumentar os desafios e dar mais ação, então em vez de usar mais carros, ele decidiu comprar um trem de verdade.
E essa sequência do roubo do trem custou incríveis 25 milhões de dólares, incluindo o preço de 600 metros de trilho de trem que se estendiam pelo Arizona. Apesar do preço, o trem foi totalmente destruído durante a filmagem. Isso é ainda mais impressionante quando você vê que todo o orçamento do filme foi de 125 milhões de dólares e 1/5 disso foi só para essa cena. No início, o estúdio rejeitou essa ideia nas exigências do filme, mas Lin conseguiu convencê-los usando alguns storyboards persuasivos e simulações de computador.